Ansiedade, um sentimento que todo mundo conhece bem. Mas parando para pensar, de onde ela vem de verdade? Será que é uma falha na gente, algo interno? Ou é uma resposta, sabe, uma reação ao mundo em que a gente vive? Quer dizer, será que é um problema só nosso? Um tipo de curto-circuito na nossa cabeça que cada um tem que dar um jeito de consertar por conta própria? Ou será que o buraco é mais embaixo? Será que a ansiedade é um sintoma de uma sociedade que acaba adoecendo a gente, que nos força a engolir quem a gente é de verdade? A gente vai explorar aqui duas visões que batem de frente, uma super moderna, focada no indivíduo, e outra bem mais antiga, que bota a culpa na sociedade. Então vamos começar com a visão que talvez soe mais familiar hoje em dia. É aquela ideia de que o nosso corpo, coitado, simplesmente não foi projetado para o mundo que a gente mesmo criou. A visão moderna enxerga a ansiedade como um sistema de alarme, um sistema antigo, lá da época das cavernas, perfeito para perigos reais, físicos. O problema, hoje, esse alarme dispara por causa de um prazo de entrega, uma conta que venceu, um e-mail meio atravessado. O corpo se prepara todinho para uma briga que nunca vai acontecer. E aqui está o pulo do gato, como diz o Joe Dispenza. Para o nosso corpo não faz diferença. A química do estresse que a gente gera só de imaginar um problemão é exatamente a mesma de viver o problemão. A mente acaba convencendo o corpo de que tem uma emergência acontecendo, mesmo que ela só exista nos nossos pensamentos. E aí, pra onde vai toda essa adrenalina, essa tensão muscular? Pois é, pra lugar nenhum. A energia que era pra ser usada pra lutar ou fugir fica presa, acumulada no corpo. E ela se transforma em dor de cabeça, problema de estômago e insônia. É o corpo gritando por um alívio que a vida moderna quase nunca dá. Agora vamos fazer uma viagem. Uma viagem no tempo para uma ideia completamente diferente. Para o Wilhelm Reich, um psicanalista super controverso, o problema não estava dentro da gente, estava na sociedade que nos molda. Reich bolou um conceito chamado couraça do caráter. Para ele, desde criança, a gente aprende a reprimir nossas emoções e desejos. E para fazer isso, a gente cria tensões crônicas dos músculos. E olha, isso não é só uma metáfora não, é físico mesmo. Sabe a mandíbula travada? Os ombros curvados para frente? A respiração curta. É literalmente uma armadura que a gente constrói no corpo. Ele imaginava a gente em 3 camadas. Bem na superfície, tem a nossa máscara social, né? Aquela coisa polida, controlada. Logo abaixo está o que ele chamava de lixo secundário. Todos os impulsos ruins, a raiva, a inveja, que nascem justamente dessa repressão. Mas o mais importante para ele estava lá no fundo, o nosso núcleo biológico, a nossa natureza real, que ele acreditava ser boa, sociável, cheia de amor. E aí que tá a grande tragédia, na visão do Reich. Essa armadura que a gente constrói para segurar as coisas ruins, ela acaba sufocando o nosso núcleo bom também. Ela nos desconecta da nossa própria energia de vida, da nossa capacidade de sentir um prazer de verdade, de amar de um jeito espontâneo. Então, para Reich, a solução não podia ser uma terapia de consultório, só de conversa. Tinha que ser uma revolução mesmo. Uma revolução que conectasse a liberdade do corpo com a liberdade da sociedade inteira. E o centro da teoria dele era o que ele chamou de fórmula do orgasmo. E calma, ele não via isso só no sentido sexual. Para ele, isso era o ritmo natural de toda energia viva. Acumular tensão, carregar, descarregar e relaxar. Uma pessoa saudável seria capaz de se entregar completamente a essa descarga, liberando toda a tensão. A nossa couraça, claro, impede exatamente isso. E essa frase dele resume a ideia toda de um jeito bem provocador. Para Reich, a capacidade de sentir prazer de forma plena não era só sobre sexo. Era sobre sentir a alegria pulsante de estar vivo. No fundo, era a mesma energia biológica, só que fluindo livremente pelo corpo. E é aqui que a teoria dele ganha um contorno político bem interessante. Reich dizia que uma população que vive cronicamente encouraçada, incapaz de sentir prazer de verdade, se torna medrosa e irracional. E essa massa de gente frustrada vira um prato cheio para ideologias autoritárias, como o fascismo, que prometem ordem em troca de liberdade. Ok, agora vamos voltar para aquela primeira perspectiva. Se o problema é um cérebro que fica disparando alarme falso o tempo todo, qual seria a solução? Bom, a solução seria aprender a desligar esses alarmes. E essa abordagem mais moderna nos dá uma espécie de caixa de ferramentas para essa revolução interna. Coisas como meditação, terapias, controle dos pensamentos. A ideia principal é que a gente pode sim mudar como se sente, de dentro para fora, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Essa frase do Dispenza resume a filosofia toda. É um ato de pura vontade. A transformação começa com uma decisão.
a decisão consciente de dizer não para o seu estado atual e começar a criar ativamente um novo estado interno, uma nova realidade para si. A promessa aqui é gigantesca. É a de que o nosso mundo interno cria o nosso mundo externo. Ou seja, segundo essa visão, quando a gente muda a qualidade dos nossos pensamentos e das nossas emoções, não estamos só nos sentindo melhor. A gente está, de fato, alterando a realidade que a gente vive e atrai. E isso tudo nos traz a grande questão. De um lado e do outro, a gente tem duas visões muito poderosas e bem opostas sobre o que causa e o que cura esse mal-estar que tanta gente sente. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. Para Reich, o problema vem de fora, da sociedade, e se instala no corpo. A solução? Liberar o corpo para, quem sabe, curar a sociedade. Já na autoajuda moderna, o problema está dentro, na mente. A solução? Reprogramar a mente para criar uma realidade melhor para si. O foco muda totalmente, do corpo para a mente, do coletivo para o individual. No fim das contas, a diferença é gigantesca. Uma visão diz que não existe liberdade de verdade sem mudar as estruturas da sociedade que nos oprimem. A outra diz que a liberdade é uma escolha interna, que está disponível agora mesmo, simplesmente mudando a própria mente. E assim, a gente fica com essa pergunta no ar. A ansiedade é um sinal de que a gente precisa consertar um mundo doente? Ou é um chamado para que a gente domine a nossa própria mente, que vive nesse mundo? A resposta que cada um dá para isso talvez defina não só o nosso caminho pessoal para ter um pouco de paz, mas o tipo de futuro que a gente quer construir.